Senhor presidente, colegas deputados, quem acompanha esse momento, esta sessão, essa questão do transporte coletivo metropolitano é uma pauta que incomoda diariamente milhares de pessoas que necessitam e que utilizam esse transporte com todas as dificuldades que tem, e que são as pessoas mais humildes, são as pessoas mais fragilizadas, são as pessoas que não têm outro meio de transporte, outra alternativa de buscar uma consulta médica, de ir ao supermercado, de ir ao trabalho. São as pessoas que precisam de um olhar diferenciado do poder público, e esta casa tem a responsabilidade, a competência de avaliar, de contribuir e de propor-se um caminho que supera essa grande dificuldade que o povo da região metropolitana enfrenta, que é histórico, ele não é de hoje, mas hoje é muito mais acentuado, com muito mais dificuldade, com muito menos mobilidade urbana, que precisa se reorganizar na cidade de Porto Alegre, integrando com a região metropolitana, e a região metropolitana, Rosseto, integrando com a capital. Por isso, a necessidade de fazermos e aprovarmos esse projeto de lei proposto pelo governo para que se faça o repasse, o subsídio ao sistema de transporte metropolitano, da forma como isso vinha acontecendo até então, com todo o respeito, que é lógico, que tem fundamento as propostas apresentadas pela deputada aqui da nossa Assembleia, a nossa deputada Patrícia Alba, que traz aqui emendas que têm conteúdos, que são importantes, mas que hoje não dialoga com a situação e a forma como vem fazendo a gestão da ATM. Por isso, é importante a gente restabelecer isso, mas é fundamental que se diga aqui, presidente, que é necessário urgente a ação do governo, que é necessário urgente essa casa aprovar, que é necessário urgente fazer o repasse desses recursos para os operadores do transporte coletivo metropolitano, que são dezenas de empresas, que foi a semana passada aprovamos de longo curso, mas que é fundamentalmente nessa região, que é a região mais sensível, a região que mais sofre com esse processo e com essa dificuldade, para que melhore ou para que subsidie e que o transporte possa ter a continuidade, apesar dos limites, apesar das dificuldades. Nós fizemos parte de um processo, de uma discussão aqui na Assembleia, presidente e deputados, que é a discussão do transporte coletivo metropolitano, da necessidade de avanço. Fizemos aqui, Pazim, dezenas de reuniões discutindo essa questão. Ouvimos operadores, ouvimos os gestores municipais, ouvimos os operadores e os gestores estaduais. Há uma discussão permanente, há um processo em avanço necessário e fundamental para restabelecer essa questão do transporte coletivo metropolitano, que é aqui no Rio Grande do Sul, mas que está em todo o Brasil, pela forma, pela modelagem, pelo jeito que é tratado, pela condição que se estabelece e pelos fundamentos que foram constituídos até então. Por isso, eu peço que a gente possa estar votando esse projeto para que o sistema não pare de funcionar, para que possamos superar essas dificuldades temporárias e imediatas, mas que elas não são determinantes, que nós possamos cada vez mais avançarmos na discussão, propondo um caminho permanente de suporte para o transporte coletivo, porque o transporte coletivo é importante não só para os trabalhadores, o transporte coletivo ele é determinante para as empresas, o transporte metropolitano ele é determinante para a empregabilidade e para o desenvolvimento econômico. Não é apenas para atender uma população, mas atende do ponto de vista do desenvolvimento econômico toda a relação social. Aqueles que moram em condomínio, se não tiver o transporte coletivo, não vai ter o porteiro, não vai ter o jardineiro, não vai ter aquele que cuida do dia a dia. Os que têm farmácia aqui no centro, se não tiver o transporte coletivo para os trabalhadores, não vai ter atendente. E assim é no supermercado, e assim é no escritório, e assim é nas nossas casas. A empregada doméstica não tem
tem outro jeito de ir, a não ser que o transporte coletivo. Ela não vai com carro porque o salário não é suficiente, ela não vai de Uber porque isso não é compatível com as condições financeiras para fazer o pagamento. Por isso, transporte coletivo, senhores deputados, é uma pauta que essa casa precisa discutir. Ela é metropolitana, ela é fundamental essa relação, ela é fundamental a retomada. Talvez não seja, Rosseto, deputado Rosseto, com a Metroplan, mas há uma proposta que está sendo discutida de uma nova gestão metropolitana, que esses temas possam fazer parte efetiva e que possamos, de forma efetiva, contundente e fundamental para garantir o desenvolvimento das nossas regiões metropolitanas e das condições de melhor transporte e mobilidade dos trabalhadores, das pessoas usuárias, que são as mais sensíveis, de forma efetiva. Por isso, presidente e deputados, eu fico muito confortável neste momento, mas aqui tem um grande desafio, que eu quero convidar os nobres colegas deputados para que a gente juntos possa, juntamente com o governo, encontrar uma alternativa definitiva.